Graça e paz, pessoal. Vamos lá, então. Continua do jeito que vocês estão aí. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Somos infinitamente gratos ao Senhor pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Senhor, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abrir a nossa mente nessa noite e que tudo aquilo que vamos aprender aqui, Pai, que seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Nos conceda graça em aprender a Tua palavra e praticar a Tua palavra, Pai. Seja conosco. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, aqueles que estão a caminho. Que o Senhor os traga em paz, aqueles que não poderão estar conosco, que o Senhor também os abençoe, Pai. O Senhor conhece o motivo de cada um. Seja conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje então nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Ô Pedro, o evangelista Pedro, você podia fazer um favor só para conferir se o som está saindo filé no fone? Fazendo um favor? Hoje nós vamos estar estudando então Atos dos Apóstolos. Vamos lá então. Abre aí a sua Bíblia em Atos. Atos capítulo de número 1, versículo 8. 1:8. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 8, porque ele o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8, é meio que a base, todo o contexto assim de Atos. É o motivo pelo qual Atos foi escrito. Olha o que está escrito. Atos capítulo de número 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tem alguma outra tradução aí? Versículo 8, e recebereis virtude. Tem alguém que é diferente de virtude? Poder. A tradução, receberei poder, né? Essa tradução é a tradução mais, talvez a mais conhecida, né? A mais forte. Hã? Não sei te falar. Você está falando do significado da palavra? Isso? Vamos ver agora aqui então. Atos 1, versículo 8. Recebereis poder, dunamis. Que significa poder, força, habilidade, poder inerente. É um monte de coisa que significa essa palavra poder, no grego. Pessoal, então, nós vamos estar estudando Atos. Eu vou falar primeiro aqui o prefácio de Atos, tipo assim, o passo a passo, o que nós vamos ver em Atos. Tá? Eu espero que a gente termine hoje Atos, mas de coração, Atos deveria ser assim, umas 3 aulas, porque é muito top o que está dentro de Atos e é muito valioso para nós. Na verdade, todos eu fico falando isso, porque esse é o mais importante. Aí chega no outro, que esse é o mais importante. Chega no outro, é o mais importante. É igual tem um pregador, né? Um camarada que acho que é John Calvino. John Calvino? Não, Charles Spurgeon. Perguntou para ele assim, acho que é Charles Spurgeon que falou isso. Perguntou o que era mais importante, a leitura da Bíblia ou a oração. Aí ele falou assim, essa pergunta que você me faz é a mesma coisa de perguntar para um pássaro, qual asa é mais importante, da direita ou da esquerda? Perguntar para ele, né? Tipo assim, se em uma delas você não vai voar, entendeu? Não funciona, tá? Então, por isso que todos eu falo, se esse é o mais importante, o outro é mais. Aí quando eu vou, todos é o mais importante, na verdade. Só que Atos, ele traz um entendimento muito grande para nós, porque Atos, ele é o único livro histórico, tá? Do Novo Testamento. Nós temos vários livros históricos no Antigo Testamento, porém do Novo Testamento nós só temos o livro de Atos. Tá? Então o que nós vamos ver? O sumário, né? Tipo o índice, o que a gente vai ver dentro de Atos? Nós vamos ver que Cristo sobe, ele é assunto ao céu, o Espírito Santo vem. Depois vamos ver o Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus, as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos ver as igrejas, o surgimento da igreja, mas a igreja sob ataque também, perseguição. Vamos ver que em meio a essas crises, né, essas perseguições, a igreja viu ali oportunidades. Vamos ver a defesa e o martírio de Estevão. Quem foi Estevão? Diácono. Primeiro mártire. Tá?
que nós temos relato. É esse mesmo, esse aí, foi apedrejado. Vamos ver evangelização que transpõe fronteiras, né? Ou seja, que o evangelho seria pregado. Vamos ver a conversão mais importante da história. Eu não vou falar que é a mais importante, né? Mas na apostila que eu estou trazendo aqui, fala que é a mais importante, que é do apóstolo Paulo, mas, de fato, talvez seja a mais importante mesmo. A conversão de Cornélio, que é um soldado graduado, a igreja alargando as suas fronteiras. Vamos ver a questão da semeando com lágrimas e colhendo com júbilo, a chegada do evangelho na Europa, na Macedônia, as igrejas começaram a ser plantadas em Corinto, Éfeso e na Ásia Menor. Paulo vai para Jerusalém, julgamento de Paulo em Jerusalém, na Cesareia, e Paulo ao caminho de Roma. Eu sei que é muita coisa, rapaz. Talvez a gente gaste de fato umas 3 aulas, mas eu vou tentar passar tudo hoje. Se a gente não entrar por num assunto e agarrar nele, aí dá para a gente... E Atos não tem nada polêmico não, sabe? Atos não tem nada polêmico, só o capítulo 2, o 3, o 5... Então, cara, quando a gente inicia aqui o livro de Atos, é igual eu falei para vocês, Atos, ele é o único livro histórico do Novo Testamento. E ele é o primeiro livro da história da igreja. Rapaz, eu vou precisar pegar uma água ali, peraí. Eu engasguei aqui com café. Então, pessoal, Atos dos Apóstolos, ele é o primeiro livro da história da igreja. Então, por isso, a grande importância de Atos dos Apóstolos, porque ele vai registrar o quê? A caminhada da igreja de Jerusalém a Roma, tá? Onde a igreja ela iniciou, e esse livro, o livro de Atos, ele não traz para nós uma conclusão, porque o livro de Atos, ele termina, mas, assim, sem um fim. Entendeu? Ele termina escrito sem um fim. Você vai ver que ele termina do nada o livro, assim, ele não tem fim. Por quê? A história da igreja continua. Nós somos igreja ainda, então não encerrou o período da igreja. Tá? Então, cabe a nós, a igreja, vamos dizer assim, a igreja moderna, né, dar sequência nessa questão do evangelho, receber poder e vai ser testemunha,
em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, nós estamos fazendo isso hoje. Então, Atos dos Apóstolos, ele vai desenvolver um caminho traçado por Jesus, que vai estar dentro disso que a gente leu aqui em Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Atos, ele vai dar sequência nessa jornada da igreja. Ele inicia essa história, mas ele dá sequência. Então, nos 7 primeiros capítulos de Atos, nós vamos ver o avanço da igreja de Jerusalém para Roma. Ela partindo de Jerusalém, aliás, para Roma, de Jerusalém e Judéia, porque o interesse é ir para Roma, né? Mas ela começa ali em Jerusalém, na Judéia, aí passa um pouquinho, ela chega em Samaria. Então, aí no capítulo 9, de fato, ela começa a seguir aquela risca ali de até os confins da terra. Aí a gente entra ali no capítulo 9, por exemplo, com a conversão de Saulo, né? Que ele passa a se chamar Paulo agora, não é isso? Não, ele não teve o nome mudado, tá, gente? Para Paulo, ele tinha os 2 nomes. E aí o maior perseguidor da igreja, ele se torna agora, o maior missionário. O maior missionário e plantador de igrejas que o mundo já viu, tá? Então, ele passa também de ser perseguidor para ser o quê? Perseguido agora, né? Então, mais da metade do livro de Atos, ele vai narrar as viagens missionárias, ele se dedica a narrar as viagens missionárias de Paulo, tá? Então, ele vai falar das viagens missionárias, ele descreve o avanço do cristianismo pelas diversas províncias do Império Romano, tá? Eu estou dando um apanhado geral, gente, para depois a gente entrar, de fato, no livro de Atos. Então, embora esse livro ele seja assim, Atos dos Apóstolos, ou seja, coisas que os apóstolos faziam, né? Um ato que os apóstolos faziam. Embora ele tenha esse nome, né? Atos dos Apóstolos, quem é o autor de Atos? Vocês lembram? Lucas. Ele enfatiza quase que principalmente o ministério, ele dá um destaque para o ministério de Pedro e Paulo, dentro do livro de Atos. Tá? Então, a primeira metade do livro vai destacar, por exemplo, o ministério de Pedro e a outra metade de Paulo e suas viagens. E, embora os judaizantes, vamos assim dizer, né, os judeus, eles tenham lutado com toda... Cara, uma coisa que nós vamos ver dentro de Atos é o seguinte, não sei se vocês viram um vídeo que eu postei esses dias aí no Instagram, de um pastor xingando os membros lá, chamando eles de traste, de lixo, esse negócio aí. O cara falou assim, tem umas igrejas aí, citou até o nome da igreja Assembleia, né? Tem uma igreja Assembleia aí, ó, que abriu, e é daquelas igrejas que aceita tudo. Vai tudo, aqui é os irmãos, as irmãs que querem usar maquiagem, brincos, irmão cabelo grande, calça tolada, tochada, que fala um trem assim, saia curta, vai tudo para lá, e essa igreja aceita tudo. É igual um lixão. Aí falando assim, vai mesmo, leva esses trastes para aí, leva esses lixos para aí. Porque eles não dão trabalho para nós aqui. Aí, tipo assim, né? Você vê como que o cara trata um membro da igreja, né? Talvez ele tenha sido um traste, um lixo imundo um dia que foi resgatado, né? Lá do lixão, né? Então a igreja ela tem que tratar, pegar lixo mesmo. Jesus veio para quem? Foi para os catadores? Não, foi para quem é catado, é o lixo lá. É o lixo mesmo. Só que, aí, eu até fiz uma postagem, né? Que, na verdade, o que a gente quer falar não dá para falar, é muita coisa, né? É muito complexo. Mas Jesus, cara, a gente viu isso nos evangelhos, Jesus algum dia teve problema com o mundão, aquela galera que era o mundo da época, deles falar assim, vamos apedrejar esse cara aí, o cara que não servia a Deus, não servia a nada, queria fazer um mal para Jesus, queria fazer alguma coisa, quando Jesus estava aqui na terra, né? Naquele período ali. Não, a gente não vê relato disso. Quem perseguia Jesus era quem? A igreja da época, cara, eram os fariseus. Eram os saduceus, era aquela galera ali que fazia, os escribas, que fazia mal para Jesus, pela religiosidade, tá? E esse cara, aí eu até coloquei lá assim, se Jesus estivesse aqui hoje, esse cara talvez seria um dos líderes da crucificação de Jesus, entendeu? Era o cara que ia lá, tá dando chibatada e falar assim, crucifica ele, porque ele não é santo igual nós, tipo isso, entendeu? Então, Atos vai mostrar isso para nós,
que quem perseguia a igreja de fato era o povo judeu, no início de Atos. Era só os judeus que perseguiam a igreja. Não existia, Roma ainda não perseguia a igreja. Roma ainda não perseguia a ponto de querer matar. Isso começa depois de quê? Depois da morte de Paulo, depois do ano 64. O que aconteceu em 64, vocês lembram? Incêndio de Roma. Depois desse incêndio que aconteceu no ano 64, a partir dali desencadeia uma perseguição ferrenha aos cristãos. Tipo assim, se você for pesquisar hoje na história, já não afirma mais que é Nero que pôs fogo também. Eles vão falar que era a condição precária da cidade, que talvez aquele trem pegou tudo fogo sozinho. E a outra parte da história vai falar que de fato foi Nero que colocou fogo e incendiou Roma. Mas o que acontece é que ele pôs a culpa nos cristãos. E ali, a partir dali, desencadeou uma perseguição ferrenha aos cristãos por causa do suposto incêndio de Roma, né? Então nós vamos ver que Atos, ele relata algo para nós, que Roma ainda não perseguia a igreja. Eram os próprios fariseus, o próprio povo judeu é quem fazia isso. Embora o judaísmo, né, ele tenha lutado de todas as formas para destruir a igreja, e eles ainda falavam assim, que Paulo tinha um evangelho na boca e Pedro tinha outro, eram evangelhos diferentes. Atos mostra para nós, é quase que uma defesa da igreja, Atos, mostrando que o evangelho é um só. Paulo e Pedro falavam uma coisa só, uma língua só. Tá? Então nós vamos ver isso, que o evangelho é um só, isso tudo está dentro de Atos. Vai mostrar que a salvação, isso é muito importante a gente saber, tá, gente? Quando perguntar assim, por qual meio nós somos salvos? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, tá? A graça é o quê? Favor imerecido. E mediante a fé, por quê? Nós precisamos ter fé que isso de fato ocorreu, né? Então nós somos salvos pela graça, né? Eu ia falar pela faça, né? Fé com graça. Pela graça mediante a fé. Então, isso, e é independente de obras, tá? Independente de obras. Obras não ajudam em nada, tá? Para a salvação. Então, o livro de Atos, ele vai falar disso. E Atos, obviamente, o escritor de Atos, ele não tem a intenção de narrar exaustivamente tudo o que aconteceu dentro de Atos, até porque não ia caber, velho. Por quê? Quando a gente vê ali os evangelhos, vamos pegar de exemplos evangélicos que está pertinho aí da gente, a gente estudou esses dias. Pega lá Mateus, Marcos, Lucas e João. O que os evangelhos relatam é um período de quantos anos? O que está escrito no evangelho de Mateus está dentro de quantos anos? Mais ou menos. Jesus, ele iniciou o ministério com quantos anos? 30. E quantos ele morreu? Então, o que está relatado dentro dos evangelhos é um período de 3 anos. Mateus, Marcos, Lucas, João, é um relato de 3 anos de história. Em Atos tem 40 anos de história relatado dentro de Atos. 40 anos, mais ou menos. Então é história pra caramba que tem aqui dentro. Então não dá para a gente chegar e falar de tudo. E Lucas não fala de tudo, obviamente. Tem coisa que ele não pôs aqui porque não ia caber, velho. Entendeu? Então é muita coisa. Então é um livro muito importante para a gente entender o avanço da igreja, quando é que a igreja ela é instituída, né? E os maiores desafios que a igreja teve, né, no início ali, como é que foi a igreja avançando ali para a província da Galácia, da Macedônia, e depois ela vai para a Cácia, Ásia Menor. A gente vai falar disso, cara, quando a gente entrar nas cartas paulinas, nós vamos ter que ter uma aula primeiro, antes, mostrando todas as viagens de Paulo. Porque quando a gente estiver falando das igrejas, a gente vai saber onde esse cara está no mapa, entendeu? Talvez, sei lá, se a gente põe um mapa ali, para a gente, vamos falar assim, nós estamos falando da igreja da Galácia, aí você vai se identificar no mapa onde é que Paulo estava, entendeu? O percurso que ele fez. Então, quando a gente está falando da Galácia, Macedônia, Caia, Ásia Menor, isso aqui, nós vamos ver isso aí, tá? Então, os judeus, eles foram os grandes opositores ao evangelho de Jesus, tá? Então, Lucas relata isso, cara. E ele vai falar que Cristo, ele vai fazer uma defesa
que esse evangelho de Cristo, é um evangelho de fato real, ele é um evangelho que nós podemos dar crédito. Porque o que a história vai falar para nós aí, que tem algumas teorias, né, que o corpo de Jesus ele foi roubado pelos discípulos, e que é toda uma farsa que Jesus ressuscitou, e ele só não consegue explicar o porquê que inúmeras pessoas morreram por uma mentira, né? Imagina os discípulos lá, tudo participou da mentirinha, vamos esconder Jesus, e eles vão achar que Jesus ressuscitou. Aí depois esse cara está com a espada no pescoço, falando assim, nega o seu Deus. Ele falou, não, como é que eu vou negar? E ele aceita morrer por uma mentira que ele contou? Só um besta para fazer um negócio desse. E ainda 11 deles, né? Porque só um não foi. Então, assim, todos eles aceitaram morrer por uma mentira, e os caras... E isso a história não vai conseguir pôr na sua cabeça, entendeu? Mas então, eles vão mostrar que, de fato, esse evangelho que prega Cristo é um evangelho que mostra que tem realidade, ele tem lastro. Você sabe o que é lastro? O que é lastro? É algo palpável. Por exemplo, se você tem Bitcoin, né? Você tem Bitcoin, você tem criptomoeda, você tem ações, isso não tem lastro, ou seja, você não pega na mão o Bitcoin, você não pega na mão a criptomoeda, você não pega na mão as suas ações que você tem na Bolsa de Valor. Por que em um momento de crise as pessoas correm para o ouro? Porque o ouro é lastreável, você pega nele, você está mais seguro porque você consegue ver ele na sua mão. Ó, a minha riqueza está aqui, tem lastro, ou seja, é palpável. A sua criptomoeda, sei lá, não estou falando que vai sumir ou sua ação, mas está na rede, velho, não está na sua mão, né? Agora o ouro ele tem lastro. Então, quando eu falo de lastro, o evangelho tem lastro de fato. Tá? Então, acontece uma defesa mostrando que esse evangelho, de fato, é um evangelho que mostra que Jesus ele morreu pelos pecadores, ele veio para os pecadores, ele salvou, ele deu possibilidade de salvar. E nós vamos ver em Atos, cara, que promessas que Jesus fez enquanto ele estava com os discípulos, se cumpriu em Atos, cara, começou a cumprir, entendeu? Começou a cumprir, por exemplo, o chamamento dos apóstolos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Isso aí se cumpre em Atos, entendeu? Eles começam a pregar para todo mundo, e quem ia crendo, ele já ia batizando, e essa pessoa já ia ser agregada à igreja, entendeu? Então, nós vamos ver isso também em Atos, né? Vai trazer ali os feitos, né, gloriosos de Deus, o que Jesus fez, vai falar sobre a cruz de Cristo, que eles servem que eles não servem um Cristo que viveu, mas agora está morto, morreu na cruz. Não, é um Cristo que morreu, mas ele não está morto, ele ressuscitou, né? Então vai falar sobre isso aí. O livro de Atos, outra coisa, ele é a segunda parte, né, de vamos dizer assim, de um volume só. Porque qual que é a primeira parte de Atos? Lucas. A primeira parte de Atos é Lucas. Porque a gente falou em Lucas que, se a gente pegar o Evangelho de Lucas, terminar de ler e já pular para Atos, é uma sequência. É uma sequência. E quando ele inicia o relato de Atos, olha o que Lucas fala. Atos 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então ele está falando, está lembrando, eu fiz aquele primeiro relato, você está lembrado, Teófilo? De tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Uma coisa que a gente precisa observar são inícios de frase, assim, coisas simplesinhas que fazem uma grande diferença. Por exemplo, essa aqui, que está escrita aqui, acerca do que Jesus começou a fazer e a ensinar. Primeiro você faz, para depois você ensinar. Primeiro você é o exemplo, para depois você se torna um exemplo, para depois você ser de fato o exemplo. Primeiro você dá o exemplo, para as pessoas vejam em você, e você primeiro, para você ensinar, você precisa o quê? Sentar, aprender, para depois ensinar. Então Jesus ele começa a fazer e a ensinar. Ele não começou a ensinar e a fazer, não. Ele ensinava aquilo que de fato ele fazia. É igual quando Paulo fala assim, graça e paz, quando eles começam uma carta, né? Graça e paz. Ele fala duas coisas muito fortes, velho. Graça é o quê? Motivo pelo qual nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça. Nós falamos isso aqui. E paz é o quê? Paz é o que nós temos quando somos salvos. Então, graça
e paz. Graça é o motivo pelo qual você é salvo, e paz é o que você tem a partir do momento que você é salvo. Então essas coisinhas fazem muita diferença, velho. Na hora que você vai começar a explanar alguma coisa, isso aí a gente tem que ficar ligado nessas coisas também. Então aqui, tem um camarada que chama Matthew Henry, um camarada brutão aí, esses camarada biblista, né, tem livros escritos de comentário bíblico. Ele faz esse link, por exemplo, das promessas que foram feitas nos evangelhos, que vão se cumprir em Atos, né? Ele fala, por exemplo, a comissão dada aos apóstolos, que Jesus deu para os apóstolos, é executado em Atos, quando Jesus fala assim, até no próprio Atos, que receberei poder. Agora os apóstolos começam a agir com poder. Eles começam a orar por pessoas e pessoas serem curadas. O que Jesus falou lá atrás, vocês ainda têm condição de fazer coisas maiores do que as que eu fiz. E aqui em Atos, os discípulos começam a provar disso. Eles começam a fazer aquilo que Jesus falou que eles fariam. Tá? Então, e eles fazem muitos feitos ainda maiores, porque agora nós temos questão de dons espirituais. Dons espirituais. Por quê? Foi necessário que Jesus fosse assunto ao céu, porque quando Jesus sobe, o que acontece? O Espírito Santo, ele vem. Ele fala, eu vou, mas não vos deixarei órfão. Eu vou enviar outro. Tá? Essa palavra outro, fala outro da mesma espécie. É como se fosse a mesma coisa. Que a gente trata isso como a trindade. Né? Então, o Espírito Santo vem. A partir desse momento, os discípulos eles começam a provar outra coisa, que eles não provavam. Não é que o Espírito Santo não estava com eles, mas é porque agora, né, eles estão por conta do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo está com a igreja. E agora começa a manifestar os dons do Espírito Santo. Então, eles começam agora... Vem os dons do Espírito para eles, dom de entendimento, talvez venha a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, agora nós vemos batismo com o Espírito Santo, eles serem cheios de poder, eram coisas que não aconteciam quando eles estavam com Jesus. Isso não acontecia, aconteceu quando Jesus foi assunto e agora entra o Espírito Santo na história. E isso tudo foram coisas que Jesus já tinha falado que aconteceria e os discípulos começaram a viver isso, tá? Então, o livro de Atos também é outra coisa, ele não só liga Jesus como, tipo assim, como um Cristo que veio. Ele fala que aquele Cristo, de fato, ele ensinado nas epístolas, é aquele Cristo que salva. Ele é o Messias, ele vai trazer também essa mesma defesa de que o Cristo prometido para os judeus, o Cristo falado na lei, é esse Cristo que veio, e ele é um elo, cara, ele é um elo de transição, por exemplo, do judaísmo para o cristianismo, porque ali as pessoas param de falar assim, eu sou da religião do judaísmo, não, agora eu sou cristianismo, ou seja, eu sou seguidor de Cristo, não do judaísmo, não, eu sigo Cristo. Aí parte ali o princípio de uma religião chamada cristianismo, ou seja, pessoas que se parecem com Cristo, pessoas que servem a Cristo, e marca também um marco entre a lei e a graça. Por que a lei e a graça? Vocês já ouviram aquele versículo que fala assim, né? O que mata e o que vivifica? Alguma coisa mata e a outra coisa vivifica. A letra mata e o espírito. O Bruninho, estou te falando, Bruninho, rapaz. A letra mata e o Espírito vivifica. Mas quando vocês ouviam essa aí, o que você entendia? Quando você ouvia esse versículo, eu já ouvi ele inúmeras vezes dito fora de contexto. Hoje eu sei que foram ditos fora de contexto, mas na época eu não sabia. Quando eu falava você, porque a letra mata, cuidado. Por que você ouvia isso? O pastor Paulo já falou o que é de fato, a realidade, né? Mas o contexto era, o Bruninho falou, o cara começava a estudar demais, aí o que eles falavam? Cuidado que a letra mata, viu? Eles falavam isso. Não continuava o versículo para falar que o Espírito vivifica e só jogava esse versículo no ar aí, ó. Isso. Quando você começa... Esse aí, ó. Você entrou na teologia, o cara falava assim, cuidado que a letra mata, hein? Aí... totalmente sem contexto,
Não, um dia eu trabalhando com um colega meu, eu falei assim, porque aí eu falando com ele, né? E ele assim, metido aqui, entendia dos negócios, assim, dos Paranauê, vamos assim dizer, né? Aí eu comentei com ele assim, eu falei assim, eu gostava de fulano, mas depois que ele começou a ficar meio loucão assim, eu falei, ele falou, esse cara estuda demais, mas a Bíblia mesmo já falava, né? A letra mata. Eu falei, não, você está totalmente errado. Eu falei, vou te falar o que é isso agora. Aí ele ouviu uns 40 minutos só ali, mas a gente estava trabalhando, né? Então não tinha para onde fugir. Não tinha para onde fugir, era a gente fazendo trabalho, né? E tendo um estudo bíblico, né? Pregando uns negócios assim, parafuso. O que, cara? Qual o contexto de a letra mata e o Espírito vivifica? Ali, cara, é onde divide graça e lei. Período da lei, período do Antigo Testamento. Quando Jesus está vivendo, ele está ainda no período da lei, velho. Ele cumpre a lei. Ele cumpre a lei. A lei, se há um lugar onde há uma divisão que acaba a lei e inicia a graça, obviamente não foi assim, né? Não existe lei sem graça e não existe graça sem lei. As duas estão juntas. Mas a graça, ela se deu no Pentecoste. No Pentecoste. Quando fala assim, a letra mata, a letra simboliza a lei. A lei matava. Porque a lei era, primeiro, que era impossível você cumprir a lei. Então, quando fala a letra mata, está falando da lei. A lei do Antigo Testamento, ela mata. Mas o Espírito vivifica. O Espírito está falando do Espírito Santo. Nós podemos pegar uma passagem bíblica para ilustrar isso. Moisés, em Êxodo, quando Deus dá a lei para ele, acontece ali que eles fazem um bezerro de ouro, a gente sabe aquela história toda. Aí, ali, há 3.000 pessoas morrem ali, naquele momento ali. Moisés pega uma galera, passa para um lado e fala assim, cara, vocês vão ter que matar todo mundo aí que participou disso, inclusive até quem for da sua família. Morre 3.000 pessoas ali. Só que quando o Espírito Santo vem, o que acontece no Pentecoste? Depois da pregação de Pedro. 3.000 almas se rendem a Deus. Ou seja, a letra mata e o Espírito vivifica. Na lei morreu 3.000, na graça nasceu 3.000. Entendeu? Então, lei e graça, ali há uma distinção. Se há um lugar onde divide graça e lei, é no dia do Pentecoste, no dia que o Espírito Santo vem. Ali sela fim da lei e início da graça. Porém, como eu disse, dentro da graça tem lei e dentro da lei existe graça. Então, Atos dos Apóstolos também é quase que um manual para um crescimento de uma igreja saudável, porque mostra a igreja como a igreja começou, né? Se a gente seguir o que está falando ali, a gente vai ter uma igreja saudável, né? E deixa eu ver mais aqui. Vai falar, Atos vai trabalhar, por exemplo, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, vai trabalhar comunhão da igreja, né? Como que a igreja, como que você deve tratar novos membros, a instituição dos diáconos, por exemplo, em que momento se deu a necessidade dos diáconos, e isso vai estar dentro de Atos, tá? E também vai falar da unidade, né? Métodos de evangelismo, isso tudo está dentro de Atos. Atos talvez seria, assim, se a gente tratar ele não só como um livro histórico, mas é o maior manual de evangelismo que tem também em Atos, entendeu? Então Atos é completaço, velho. O autor de Atos é Lucas, né? Como a gente já viu. Ele direciona esse evangelho ao mesmo cara que ele direcionou o evangelho de Lucas, que é quem? Teófilo, né? Ele fala, né, para Teófilo também. E vai falar assim, que o evangelho de Atos, eu vou pular algumas coisas aqui, porque senão eu vou ficar agarrado aqui só na introdução. O evangelho de Atos, ele fala que ele é para Teófilo. Teófilo, vocês lembram o que significava Teófilo? Deus, né? E Filos, amigo, né? Seria amigo de Deus. E vai mostrar, o livro de Atos vai mostrar que a igreja cristã, ela é legítima, tá? Que é uma igreja que ela não é um risco para o Estado de Roma. Tipo assim, ela não... Porque o que os fariseus
nós falamos disso nos evangelhos. Quando os fariseus entram na história para crucificar Jesus, por exemplo, aliás, quando Roma entra na história, foi quando os saduceus, que eles tinham acesso a Roma, quando Jesus entra no templo e quebra tudo no templo, ali os saduceus perdem a verba, né, o que caía nos cofres deles, que era muito dinheiro, que o templo era uma mina de ouro. Aí os saduceus, eles tinham acesso ao governo, e eles falam assim, aí eles jogam Jesus contra o governo, falando assim que Jesus estava causando uma rebelião contra Roma, já que eles não conseguiam pegar Jesus em heresias ou na blasfêmia que eles queriam falar, né? Então eles jogam Jesus contra Roma e falam que Jesus estava tramando contra Roma. Roma entra no negócio, é onde que Jesus ele é morto, né? Ele é crucificado. Então aqui em Atos está mostrando que a igreja, ela não é um risco para um Estado, ela não é risco para o Estado, para Roma, para o Império. Eles só queriam propagar as verdades de Jesus, mas isso não afetaria o Estado. Então Atos também traz isso para nós. E quando é que o livro de Atos foi escrito? Provavelmente nós não podemos colocar uma data específica, a gente não tem a data, mas provavelmente ele foi escrito por volta do ano 62. Por quê? Pelos mesmos motivos que a gente tem nos evangelhos, aconteceu algumas coisas importantes que Lucas não relatou no evangelho. Coisas que com certeza ele relataria por ser um bom historiador, e a história dele, ele queria fazer o quê? Um relato coordenado dos fatos. É isso que ele fala para Teófilo, né? Ele queria fazer um relato top, científico, bem estruturado, e ele não ia deixar passar essas coisas, cara, se ele tivesse visto isso acontecer. Vamos lá, algumas coisas que aconteceram que não estão dentro do contexto aqui, né? Por exemplo, 64, Roma ser incendiado. Lucas não relata isso em Atos. Ele não relata, foi no ano de 64. Paulo foi morto em 67. Ele foi morto em 67. E Lucas era companheiro de Paulo. Ele estava nas prisões com Paulo. Ele participou dos relatos de Atos. Nós falamos disso no Evangelho de Lucas. Então ele estava dentro do relato, juntamente com Paulo, quando ele relatava. E ele não relata a morte de Paulo. E ele também não relata a destruição de Jerusalém, que foi no ano... Alguém lembra? Quanto? Quase soprou aí uns... Fez assim umas 70. Porque isso não depende da ciência. Foi um camarada chamado Papa Gregório. Esse cara, ele implantou essa contagem que nós temos hoje, no mundo todo. Então, nós seguimos o calendário gregoriano, que é desse camarada Gregório, entendeu? Eu até pensava que o gregoriano vinha dos gregos, né? Mas não é, do camarada chamado Papa Gregório. Então, nós seguimos o calendário desse camarada, mas não quer dizer assim, quando a ciência fala, tantos anos depois de Cristo, não é que eles acreditam em Cristo, é porque é a forma com que foi instaurado esse negócio e não tem o que eles fazer, né? É tipo isso, vai com Deus. E para você ter uma ideia, tem um erro na contagem, velho, quando foi instituído o calendário. Tipo, Jesus nasceu antes mesmo do ano depois de Cristo, entendeu? Ele nasceu tipo no ano 3 depois de Cristo. Ele já nasceu com 3 anos de idade, por esse calendário, tipo isso, entendeu? Então ele tem eles explicam lá o porquê que tem esse erro aí, de uns 3 anos na contagem com a idade de Jesus. Porque se falar assim, se Jesus morreu com 33 anos, ele deveria ter morrido no ano 33, né? No ano 1 ao ano 33, mas aí ele morreu tipo no ano 37, 36, entendeu? Então tem essa falha aí na contagem do calendário aí. Então, provavelmente o livro de Atos ele foi escrito antes do ano 64, e os historiadores acreditam no ano 62, porque em 64, como eu disse, incêndio de Roma, 67, morte de Paulo, e no ano 70, destruição de Jerusalém. E não existe nenhum relato disso no livro de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos. Então,
Teria que falar. Se ele escreveu depois disso, e ele faz um relato pra caramba das coisas que Paulo viveu, e ele vivenciou junto com Paulo, ele não ia falar que Paulo morreu, ou não ia falar que Roma pegou fogo, né? Tipo isso, entendeu? Então ele falaria isso com certeza, tá? Então, Lucas ele não inclui isso no livro. E Paulo, a gente sabe que Paulo, ele morreu em 67, né, em Roma, porque olha o que acontece, olha o cenário que Lucas não relata. A partir de 62 ele não relata, não tem coisa relatada em Atos depois de 62. Em Roma, Paulo foi solto em 62, ele não relata. Quando ele termina Lucas, Paulo está preso ainda, quando ele termina o relato de Atos. Aí Paulo vai para a Espanha, em 62 a 64, depois ele vai para Creta, 64 a 65, Mileto, Colossos, Éfasos, Filipo, Nicópolis, Troade, Roma, aí ele volta para Roma de novo em 67, e ali em Roma ele não sai dessa prisão, ele é morto em 67. Mas todos esses relatos não estão no livro de Atos dos Apóstolos, e tudo isso foi depois do ano 62. Então eles ligam assim, cara, se ele não relatou nada disso, é porque o relato terminou antes disso, no ano 62. Então, e por isso que a gente não vê esse relato em Atos, e por isso que eles acreditam que Atos foi escrito em meados do ano 62. E Atos também pode ser dividido, meu Deus, já é 8h45, olha você ver. Ele não falou nada, nem entramos no livro. Atos ele pode ser dividido em 3 partes. Tipo assim, se a gente pegar um resumão, bem resumão mesmo, assim, para ver do que ele fala, né? Do capítulo 1 ao 7, a gente pode falar que é a expansão da igreja, né? Quando a igreja ela começa a tomar forma e ela começa a se expandir em Jerusalém. Por quê? A igreja era composta de quantos membros? 120 pessoas, quando ela inicia. 120 pessoas. E depois a gente vê o que ficou de igreja, né? Então, no capítulo 8 a 12, vai falar da expansão da igreja na Judéia e Samaria. Vê que está cumprindo aquilo que Jesus falou. Uma cidade que tinha mais ou menos quanto? Não sei quantos habitantes que tinha, não. Mas 120 eram pouquíssimas pessoas. Por exemplo, Roma, quando Roma era a capital do mundo, né? Ali Atenas, aquele lugar ali, tinha mais de 1 milhão de pessoas. Só ali. Só em Roma, entendeu? Muita gente, cara, era gente pra caramba, muita gente mesmo. Então, aí inicia a igreja com 120 pessoas. Atos vai relatar isso para nós. Então, do capítulo 8 ao 12, vai falar da expansão da igreja para a Judéia e Samaria. Lembrando que Jesus ele fala no capítulo 1, 8, recebereis poder do Espírito para que vocês sejam minha testemunha, tanto onde? Jerusalém. Então, Atos 1 ao 7, vai falar da expansão da igreja em Jerusalém. Aí depois fala assim, como em toda a Judéia e Samaria, capítulo 8 ao 12, é a expansão da igreja em Judéia e Samaria. E dos capítulos 13 ao 28, vamos assim dizer, é a expansão da igreja aos confins da terra, tá? Que é o que deixou escrito aqui em Atos capítulo 1, versículo 8. O livro de Atos, por exemplo, ele não só relata a história dos cristãos, mas ele relata a história da igreja, entendeu? Do cristianismo. Ele não fala dos cristãos apenas, ele fala da igreja, a história da igreja. Cara, e uma matéria que eu estou super ansioso para a gente ter é a história da igreja, velho. É bom demais, velho. Bom pra caramba, mas essa matéria, assim, ela tem que ser a top, assim, entendeu? Bom seria se a gente pegasse ela, assim, as 2 aulas na semana, pegar ela, só ela, entendeu? Porque é muita coisa, cara. Aí a gente vai pegar a história desde Jesus para frente. Porque até Jesus a gente já estudou, ou a gente vai estudar, né, o Antigo Testamento. Aí de Jesus para frente, quando Roma, o Império, a partir daqui de Atos até o dia de hoje, velho. Então nós vamos pegar tudo. Vamos pegar os primeiros mártires, os primeiros papas, vamos pegar os camaradas que perseguiu a igreja, os imperadores romanos, os grupos que foram se formando ao redor do mundo, espalhando a perseguição aos cristãos. Depois a igreja deixa de ser perseguida e passa a ser a perseguidora. Olha para você ver que doideira. Os cristãos eram perseguidos. Depois de Constantino,
que supostamente ele se converte, a igreja começa a perseguir a galera agora. Persegue quem não é cristão, olha para você ver. Aí os papas começam a ter um poder assim brutal, que é quase acima, é a autoridade máxima de tudo. O papa mandava e desmandava, e o negócio, cara, foi tomando proporção até que vem ali a Reforma Protestante, 503 ou 504 anos atrás, e vamos entrar dentro da reforma até os dias atuais, que já está precisando de outra reforma já, entendeu? Então nós vamos pegar isso aí tudo na história da igreja. E Atos é apenas o início disso. Então, ao longo do livro nós vamos ver que Lucas ele reúne vários relatos para mostrar que o império de fato não queria perseguir os cristãos, pelo menos nesse primeiro momento. Não era o império que perseguia, eram os próprios judeus. Eram os próprios judeus que perseguiam o ministério, os discípulos, né? Vamos ver que a igreja ela se expande ainda assim em Jerusalém e vai a Roma, né? Ou seja, aos confins da terra, né? Mesmo com muita perseguição, né? Nós vamos ver que na morte de Estevão, vamos ver Paulo foi apedrejado. Vamos ver que Tiago ele toma a frente ali num concílio, o primeiro concílio da história. Vamos ver que a igreja cresceu, embora limitações de pessoas, né, de mão de obra, limitações humanas. Vamos ver que a igreja ela foi crescendo, cara. Cresceu e ela cresceu de uma forma, como a gente fala nas redes sociais, tem a forma, quando ela cresce... orgânica, isso aí, essa palavra aí. Um crescimento orgânico da igreja, não é um crescimento forçado da igreja, né? Então, isso nós vamos ver tudo dentro de Atos, ok? Então, agora nós vamos entrar de fato no livro de Atos e vamos falar de algumas coisas. Então, no capítulo 1, né? No capítulo 1, fala assim da ascensão de Jesus. Fala aqui, ó, até o dia em que foi recebido em cima, aliás, vou começar no 1. Fiz o primeiro relato ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Imagina, velho, olha agora, imagina 40 dias os discípulos com Jesus. A gente estudou os evangelhos, né? Nos evangelhos nós vimos que Jesus, em alguns momentos, ele falou com os discípulos que ele veio para morrer. Ele veio com uma missão, ele precisava morrer, mas que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E ele falou isso para os discípulos não entenderam isso, velho. Os discípulos ainda ficou meio panguando ainda, né? E quando o soldado vem capturar Jesus, o que Pedro faz? Vai lá, corta a orelha do camarada e quer partir para cima, e Jesus entra no meio e fala, Pedro, se eu quisesse, meu pai mandava aqui soldado um anjo assim no mundo aqui agora para me proteger. Eu acho que é 70 que ele fala, não sei se ele fala de legião. Eu não sei se ele fala de legião, mas aí ele fala, né, que mandaria ali um exército de anjos para o defender, não precisava de Pedro fazer aquilo. Mas a gente foi vendo que os discípulos de fato não entendiam essas palavras de Jesus. Era como assim, cara? Parece que estava lesado os discípulos, velho. Lesado em alguns momentos. Imagina Jesus falando para eles assim, ó. Cara, quando a gente vê hoje, talvez não, se eu tivesse lá, né, se eu fosse um dos discípulos, né, eu também ia estar lesado lá no meio, né? Mas Jesus fala com os caras assim, na mesa, velho, na mesa. Gente, todo mundo, os discípulos, tudo lá. Jesus fala assim, ó, o que comer comigo, o que molhar aqui o pão aqui, ó, esse aí é o que vai me trair. Aí quem que fez isso? Judas. E ninguém percebeu. Estava na mesa, Jesus tinha acabado de falar. Aí depois Judas saiu ainda. Jesus falou assim, vai lá e faz o que você tem que fazer. Falou com Judas. Judas saiu e os discípulos ainda não percebeu, velho. Aí depois,
A Bíblia relata que os discípulos pensou assim, Judas, como ele é o cara das finanças, ele foi comprar alguma coisa aí, que deve ter acabado na ceia. Cara, aí os discípulos, Jesus falou lá em cima, no Monte no Monte da Transfiguração, Lucas vai falar do que Jesus tratou com Elias e Moisés. Ele tratou dos últimos dias dele na terra, como que seria a caminhada dele para Jerusalém até a cruz. E os discípulos dormiram, tem um relato lá que fala que os discípulos dormiram lá em cima. Aí os discípulos estão no Getsêmani. De que Jesus estava falando no Getsêmani? Ele estava em agonia, nos últimos momentos, falando com Deus, Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele estava falando dos últimos momentos dele na cruz, e os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. Então, são momentos que os discípulos, eles poderiam ter pegado e, cara, entendido Jesus, mas eles panguaram. Aí agora, Jesus morre. Aí o que acontece com os discípulos, velho? Dispersa todo mundo. O que passou? Para onde foi 3 anos e meio que Jesus caminhou com esses caras, velho? E Jesus falou com eles assim, ó, é necessário que eu morra, mas no 3º dia eu ressuscito. No 3º dia, nenhum dos 12, dos 11, né? Um já tinha suicidado, mas nenhum dos discípulos ficou falando assim, gente, calma, daqui 3 dias está aí. Ninguém falou isso. Ninguém levantou e falou assim, cara, fica de boa, daqui 3 dias Jesus vai voltar. Ninguém. Eu falo assim, o que eles fizeram com essa informação, velho? Que eles tiveram, ninguém fez isso. Aí agora, quando as mulheres vão lá no túmulo para cuidar de tudo, né? Vê lá a pedra rolada, a gente sabe a história, Jesus vai te encontrar em tal lugar, e os discípulos vão encontrar com Jesus, aí acontece a restauração de Pedro, e tal, e tal. Aí agora imagina, Jesus 40 dias com os discípulos, porque isso acontece depois, né? Aí Jesus descendo, está de novo assim, meu Deus, vocês não entenderam nada, cara. 40 dias Jesus teve que dar um intensivão para eles. E imagino que Jesus não passou para eles em 40 dias. Deve ter falado para eles assim, ó, sabe o que aconteceu comigo, que eu fui crucificado e morto? Pois é, prepara o lombo aí que vocês tudo vão morrer também, entendeu? Todo mundo. Vocês tudo vão morrer igual eu. Tudo vai ser por forma do martírio. E Jesus começou agora a instruir eles, cara. 40 dias Jesus com eles. Jesus já tinha ficado 3 anos e meio. Talvez agora Jesus teve que trazer à memória deles muitas coisas que eles viram. Você lembra aquele dia da pesca milagrosa, Pedro? Você lembra? Você lembra, Pedro? Entendeu? Para trazer à memória dos discípulos alguma coisa. Então Jesus ficou 40 dias com os discípulos, instruindo eles, antes que Jesus subisse, tá? E que viesse, de fato, o Espírito Santo. Então, olha o que fala assim, ó, versículo 9. Aí vamos ler a partir do 8, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, ou seja, os discípulos olhando para ele,